O homem que orou diante da própria morte, e o céu respondeu. Você já teve aquele momento em que uma frase muda tudo? Não é um terremoto. Não é um acidente. É só uma frase. Dita por um médico, num consultório frio, enquanto o mundo lá fora continua girando como se nada tivesse acontecido. E ali, naquele segundo, o chão some debaixo dos seus pés. O exame deu alterado. Precisamos conversar sobre o resultado. É um caso sério. E de repente, você não é mais a mesma pessoa que entrou naquele consultório. O futuro que você tinha planejado, os filhos, o trabalho, as viagens, os sonhos, tudo isso fica suspenso no ar, como se dependesse agora de algo que você não controla. O medo entra. E não pede licença. Você conhece esse medo. Talvez esteja vivendo ele agora. Talvez seja por isso que você está aqui. São Peregrino, rogai por nós. Há mais de 700 anos, um jovem italiano sentiu exatamente isso. Só que no caso dele, não havia hospital moderno. Não havia segunda opinião. Não havia tratamento alternativo. Havia apenas uma ferida que crescia, uma perna que apodrecia, e uma sentença médica que soava como uma condenação. Esse jovem se chama Peregrino Laziasi. E a Igreja Católica o reconhece como o padroeiro dos enfermos com câncer e de todos aqueles que enfrentam doenças graves. Mas aqui está o que quase ninguém conta: antes do milagre, veio a escuridão. Antes da cura, veio a noite mais longa da sua vida. E o que Peregrino fez nessa noite, o que ele escolheu fazer quando não havia mais nada a fazer, é o que vai transformar a forma como você vê a sua própria dor hoje. Fica até o fim. Porque o que Peregrino viveu não é só uma história do passado. É uma palavra viva para o que você está atravessando agora. Se você está aqui, é porque também sente no coração o desejo de se aproximar mais de Deus através da vida dos santos. Inscreva-se e caminhe conosco nessa fonte de fé e esperança. E saiba, estaremos levando você e sua família em oração. Se o seu coração anda cansado e em silêncio diante de Deus, talvez os santos possam te ensinar, com amor, um caminho de paz e esperança. Deixei esse caminho na descrição do vídeo. Para entender quem São Peregrino se torna, é preciso entender quem ele era antes. Peregrino Laziasi nasce em 1260, na cidade de Forli, no norte da Itália. É uma época de grandes conflitos políticos e religiosos. A Itália está dilacerada entre facções rivais, os gibelinos, que apoiam o imperador, e os guelfos, que apoiam o Papa. E Forli é uma cidade profundamente marcada por esse conflito. A família de Peregrino é influente e pertence à facção que se opõe ao Papa. Desde criança, ele cresce num ambiente de resistência à autoridade da Igreja. Não é apenas política, é cultura, é identidade, é orgulho de família. Peregrino absorve tudo isso. E quando chega à juventude, esse orgulho se torna agressividade. O Papa Martinho IV envia então um frade dominicano a Forli com uma missão de reconciliação. Esse frade se chama Filipe Benício, que mais tarde também seria canonizado pela Igreja. A missão é delicada: pregar a paz numa cidade que cultiva o ódio. Filipe Benício chega à praça pública de Forli e começa a falar. A multidão o escuta, alguns com curiosidade, outros com hostilidade crescente. E Peregrino está ali, jovem, cheio de fúria política e desprezo pela Igreja. Em determinado momento, Peregrino avança. Ele empurra o frade. E então vai além, levanta a mão e dá uma bofetada em Filipe Benício diante de toda a multidão. É um gesto brutal. É humilhação pública. É violência contra um homem de Deus. E então algo acontece que Peregrino não esperava. Filipe Benício não reage com raiva. Não chama ninguém. Não pede justiça. Ele simplesmente se vira para o outro lado, oferecendo a outra face, como o próprio Cristo ensinara, e olha para Peregrino com uma expressão que não é de fraqueza. É de algo que Peregrino nunca tinha visto antes. É compaixão. Aquele olhar parte Peregrino por dentro. Há algo que a violência não consegue suportar, o amor que não se dobra. E é exatamente isso que Peregrino encontra no rosto de Filipe Benício naquele momento. Não uma doutrina. Não um sermão. Um rosto humano que o enxerga por trás da fúria e não recua.
Peregrino vai para casa. Mas o olhar daquele frade não sai da sua mente. Nos dias que se seguem, algo começa a trabalhar dentro dele. Uma inquietação que ele não sabe nomear. Um peso que não é mais só político, é existencial. Ele começa a se perguntar: quem sou eu? O que eu realmente defendo? Em que direção estou caminhando? Ele vai até a Catedral de Forli. Entra. Ajoelha. E ali, diante de uma imagem de Nossa Senhora, Peregrino começa a orar pela primeira vez de verdade, não com palavras decoradas, mas com o coração partido. E é nesse momento, segundo os relatos de sua própria experiência transmitida aos irmãos de sua comunidade religiosa, que ele sente uma transformação profunda. Uma paz que não vinha de dentro dele. Uma paz que vinha de fora, ou melhor, de cima. Peregrino sai daquela catedral diferente. Procura Felipe Benício, pede perdão de joelhos, e é recebido com o mesmo olhar compassivo de antes. Algum tempo depois, ingressa na Ordem dos Servitas, a Ordem dos Servos de Maria, e começa uma vida radicalmente nova. Por 30 anos, Peregrino vive como religioso em Siena e depois em Forli. É conhecido por sua penitência severa, sua oração profunda, seu serviço aos pobres e doentes. Há um relato, preservado na tradição da Ordem Servita e confirmado em documentos históricos da Ordem, de que por muitos anos ele nunca se senta, ficando de pé como forma de penitência contínua, até que as condições físicas tornam isso impossível. E é justamente nesse ponto que a vida de Peregrino encontra a dor maior. Porque o corpo humano tem limites. E o de Peregrino está prestes a alcançar o seu. Peregrino tem por volta de 60 anos quando percebe algo errado na perna direita. Começa como uma ferida pequena. Uma lesão que não cicatriza. No início, ele não dá muita atenção, afinal, quem passa anos de pé, em penitência e trabalho, está acostumado ao desconforto físico. Mas as semanas passam. E a ferida não melhora. Ela piora. A pele ao redor começa a escurecer. O tecido começa a morrer. O cheiro, conforme relatado nas fontes históricas da Ordem Servita, torna-se insuportável. Os médicos da época reconhecem o que estão vendo: é cancro, o que hoje chamaríamos de câncer, um tumor maligno que está destruindo a carne da perna de Peregrino de dentro para fora. E a sentença médica é clara: a perna precisa ser amputada. Caso contrário, a infecção se espalhará. E Peregrino morrerá. Pense nisso por um momento. Peregrino passou 30 anos servindo a Deus. 30 anos de oração, jejum, penitência, serviço aos mais pobres. 30 anos colocando de lado o orgulho de família, o conforto, a posição social. E agora, na velhice, é isso que a vida lhe oferece? Uma doença que apodrece o corpo? Uma amputação que o tornará inválido? Uma morte lenta e dolorosa? Onde estava Deus naquele quarto? Não temos como saber exatamente o que passou pela mente de Peregrino naqueles dias. Mas sabemos o que passa pela mente de qualquer ser humano que se vê diante de uma sentença assim. O medo. A revolta silenciosa. A pergunta que não quer cair nos lábios mas insiste em emergir: por que eu? Por que eu, que escolhi servir? Por que eu, que abri mão de tanto? Por que eu, que nunca pedi riqueza nem glória, apenas fidelidade? E há algo ainda mais cruel nessa situação específica. A perna que está doente é a mesma que Peregrino castigou por décadas ficando de pé. A penitência que ele ofereceu a Deus em amor agora é o próprio lugar da sua dor. É como se o instrumento da sua devoção tivesse se voltado contra ele. Isso não é metáfora. É o que Peregrino está vivendo na carne. A noite antes da cirurgia chega. O cirurgião virá de manhã. A amputação está marcada. E Peregrino faz algo que, para muitas pessoas, pareceria contraditório nesse momento. Em vez de se entregar ao desespero, em vez de passar a noite em agonia ou em revolta, ele se arrasta até a capela do convento. Ele não consegue andar bem. A dor é intensa. Mas ele vai. E ali, diante de um crucifixo, Peregrino Laziasi passa a noite inteira em oração. Não sabemos as palavras exatas que ele diz. Mas podemos imaginar o peso daquela conversa. Um homem que está prestes a perder parte do seu corpo, ajoelhado, ou prostrado, pois de pé ele já não conseguia ficar,
diante de um Cristo que também teve seu corpo destruído. Há uma solidariedade entre eles naquele momento. Cristo na cruz. Peregrino na noite escura. Dois corpos em sofrimento. Uma mesma entrega. E é nessa noite, conforme documentado nas fontes biográficas aprovadas pela Igreja e preservadas pela Ordem dos Servos de Maria, que Peregrino tem uma visão. Ele vê Cristo descendo da cruz e tocando a sua perna ferida. Peregrino adormece ali mesmo, diante do crucifixo. De manhã, quando o cirurgião chega para realizar a amputação, ele examina a perna de Peregrino. E fica em silêncio. A ferida havia desaparecido. A pele que estava necrosada, apodrecida, condenada, estava sã. Não havia sinal da lesão. Não havia câncer. Não havia ferida. O cirurgião não tem explicação. A Igreja, depois de um processo formal de investigação, reconhece o milagre. E São Peregrino Laziasi é canonizado em 1626 pelo Papa Paulo V, tornando-se para sempre o padroeiro dos enfermos com câncer e doenças graves. Mas espera, porque o milagre físico não é a parte mais importante dessa história. O que Peregrino fez naquela noite não foi tentar controlar o resultado. Foi exatamente o oposto. E é aqui que a vida de São Peregrino deixa de ser uma história do passado e se torna uma palavra viva para você, hoje. Vivemos numa cultura que nos ensina que controle é segurança. Que planejar é proteger. Que se você fizer tudo certo, se você comer bem, se você trabalhar duro, se você for uma boa pessoa, a vida vai corresponder. E quando a doença chega, quando o diagnóstico aparece, quando o corpo trai, o sistema todo entra em colapso. Porque a promessa era diferente. Peregrino conhecia essa armadilha. E ele a viveu por dentro. O que ele fez naquela noite antes da cirurgia não foi heróico no sentido humano da palavra. Não foi corajoso do jeito que os filmes mostram. Foi algo mais difícil e mais simples ao mesmo tempo. Ele foi até o lugar onde estava a cruz, e ficou lá. Ele não fugiu da dor. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não recitou orações mecânicas para se anestesiar. Ele foi até o crucifixo, com a perna destruída, com o medo no peito, com a cirurgia marcada para o dia seguinte, e ficou na presença de Deus com tudo aquilo. E isso muda tudo. Porque há uma diferença enorme entre orar pedindo que Deus mude a situação e orar entregando a situação a Deus. A primeira oração parte do medo e tenta controlar o divino. A segunda parte da fé e deixa o divino ser Deus. São Peregrino nos ensina que a fé madura não é a ausência de medo. É a decisão de ir à presença de Deus mesmo com o medo. Pense em quantas vezes você se afastou de Deus justamente quando mais precisava dele. Pense em quantas vezes o sofrimento virou muro em vez de porta. Isso é humano. Isso é compreensível. Mas a vida de Peregrino nos mostra que o sofrimento pode ser exatamente o lugar onde Deus mais quer nos encontrar, se nós formos até lá. Há outra virtude profunda na trajetória de Peregrino que quase ninguém menciona: a humildade de receber ajuda. Peregrino foi até um médico. Peregrino aceitou o diagnóstico. Peregrino não rejeitou o cuidado humano em nome de uma espiritualidade desencarnada. Ele foi ao médico e foi à capelinha orar. Ele buscou o cirurgião e buscou a cruz. Porque a fé católica não opõe medicina e oração, ela os integra. O corpo é sagrado. Cuidar do corpo é um ato de respeito à criação de Deus. São Peregrino, patrono dos enfermos, não nos convida a ignorar o sofrimento físico. Nos convida a não enfrentar esse sofrimento sozinhos. E há uma última lição, talvez a mais poderosa de todas. Peregrino tinha começado como inimigo da Igreja. Ele havia agredido um homem de Deus. Havia crescido no ódio e na resistência. E foi exatamente esse homem, carregando toda essa história, toda essa ferida interior, quem Deus escolheu para ser sinal de cura para milhões de pessoas. Deus não esperou que Peregrino fosse perfeito. Deus trabalhou com a história de Peregrino, inclusive com as partes mais sombrias dela. Isso significa algo imenso para você. Você não precisa estar bem para ser amado por Deus. Você não precisa ter uma fé perfeita para ser ouvido. Você não precisa entender o porquê para poder confiar no quem. São Peregrino disse, com a própria vida, não com palavras, que Deus está no fundo do poço.
Que quando você não consegue mais se manter de pé, há uma cruz onde você pode se apoiar. Que a noite mais longa tem um amanhecer. E que às vezes, o milagre começa exatamente onde a esperança termina. Talvez você esteja assistindo a este vídeo com um diagnóstico na mão. Talvez seja de um familiar, de um amigo próximo, de alguém que você ama. Talvez o diagnóstico não seja médico, talvez seja financeiro, relacional, vocacional. Uma sentença que mudou tudo e que você ainda não sabe como carregar. São Peregrino está ao seu lado. Não como uma figura distante de vitral. Como alguém que esteve exatamente onde você está, com medo, com dor, sem resposta, e que descobriu que Deus não abandona quem vai até a cruz. Aqui está uma prática concreta para os próximos 7 dias. Toda manhã, antes de verificar qualquer notícia ou resultado médico, pause por 3 minutos. Coloque a mão no peito, literalmente, a mão no peito, e diga em voz alta: meu corpo está nas mãos de Deus. Meu futuro está nas mãos de Deus. Eu confio. Não precisa sentir. Precisa fazer. A fé às vezes é o gesto que antecede o sentimento. Se você puder, acenda uma vela diante de uma imagem ou crucifixo ao longo desta semana. Não precisa ser longa, pode ser 1 minuto de silêncio, uma presença. Deixe o corpo participar da oração, como o peregrino deixou. E se a dor for grande demais para carregar sozinho, busque ajuda. Um padre, um acompanhante espiritual, um grupo de oração. A fé não foi feita para ser vivida no isolamento. Oração a São Peregrino Laziasi. São Peregrino, que conheceste na própria carne o peso da doença e o medo do futuro, intercedei por mim junto ao Senhor da vida. Nos momentos em que o medo me paralisar, lembrai-me de que Deus não abandona seus filhos na hora do sofrimento. Que eu possa, como vós, ir até a cruz, com minhas feridas, minhas dúvidas e meu coração partido, e ali encontrar a paz que o mundo não pode dar. Amém. São Peregrino Laziasi, rogai por nós.